Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. O convidado de hoje é Matheus Moraes Maluf. Ele é carioca, jogador de RPG e, em breve, mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Atualmente, ele busca emprego e foca em alguns projetos pessoais que, em breve, serão revelados. Muito obrigada por ter aceito o convite, Matheus. Será um prazer conversar com você hoje. Como a história entrou em sua vida? Bom, a história está presente na minha vida desde o período escolar. Era a matéria que eu mais gostava, era a matéria que mais me interessava. Eu não me dava bem com as outras matérias. Geografia, quando falava de política, mas as matérias de exatas e biológicas eu não. Exatas principalmente, não, não me enchiam os olhos, né? Então eu posso dizer que eu sempre fui uma pessoa de humanas. E aí, quando eu terminei a escola, fiquei assim, perdido por um ano, em 2012. Não fiz nada, porque eu realmente não sabia o que fazer. E em 2013 iniciei um pós-técnico em mecatrônica, que eu não terminei, porque quando eu estava na reta final eu percebi não era aquilo que eu queria. E em 2014, 2015 eu fiz cursinho pré-vestibular, focando já na história, que é realmente a minha cara, sempre foi. E eu, infelizmente, acabei não passando, né, no Enem, na UERJ, e acabei fazendo a graduação numa universidade privada, mas hoje eu tô na UF, mestrando, e eu acho que isso também, assim, é bom para demonstrar que, cara, não é porque você se formou numa universidade privada que você é menos do que alguém que está formado ou está para se formar numa universidade pública, sabe? Que capacidade todo mundo tem de conseguir as suas coisas. E eu realmente não me vejo hoje em outra área que não seja história, assim, parando para pensar nos cursos que são ofertados em todas as universidades, não me vejo fazendo outra coisa. E acredito que seja isso, sabe? Sempre foi uma área que me interessou, sempre gostei muito, descobri coisas novas durante a graduação, como o meu gosto pela história antiga, e é o que eu pretendo seguir, apesar de algumas dificuldades que a gente encontra pelo caminho. Quais são as temáticas de seu interesse? Bom, as áreas que eu gosto são atualidades e história antiga principalmente, mas apesar delas serem bem díspares, eu descobri que eu gosto de atualidades quando eu comecei quando eu ministrei aula por 2 anos num curso social e me botaram para dar matéria de atualidade. E é lá como a gente está abordando temas do tempo presente, temas que a gente vê em discussões recorrentes na internet, na mídia, em círculos de amizades, nas universidades, eu vi que eu gostava muito daquilo, sabe? De trabalhar as questões que envolvem o racismo, envolvem o feminismo, que envolvem política, economia, os problemas do meio ambiente, porque por mais que eu não seja de biologia e até não possa falar com propriedade sobre determinadas questões, né? Por exemplo, quais os efeitos da queimada nas Amazônias e no Pantanal para o ecossistema e tudo mais, como isso afeta o clima, mas eu posso trazer isso para uma abordagem mais política, para uma abordagem mais social e para uma abordagem mais econômica. E, né, apesar de que eu gosto de trabalhar mais com a parte do político e do social, não muito do econômico. Então eu trazia essas discussões para os alunos,
para fazer eles pensarem e refletirem por eles mesmos e debaterem comigo e abordarem o tema da melhor maneira possível quando caísse na prova do vestibular. A história antiga, eu descobri que eu gosto durante a graduação com as aulas do professor Tiago Pires, e ele é doutor pela Unirio, e em 2017 eu já tinha mais de um ano na graduação, eu fiz um curso de extensão na UERJ chamado Gregos e Persas entre Guerra e Paz, que foi ministrado pelo professor Pierre Romana, que está doutorando na UF hoje, e ele abordou muito sobre os persas aquemênidas, e eu descobri ali que eu gosto da história antiga oriental, que ela é muito, assim, a história antiga oriental, a antiguidade oriental é maravilhosa e ela é pouco abordada, sabe? Ela é pouco estudada, não só aqui no Brasil, mas eu acho que também no resto do mundo, talvez, porque pelas minhas pesquisas de artigo, livros e tal, a gente acha bastante coisa, mas ao mesmo tempo parece que não é tanto quanto Grécia e Roma. E eu comecei a entrar de cabeça dentro disso justamente para poder se criar uma divulgação maior sobre a Antiguidade Oriental. Quais são seus trabalhos mais recentes? Bom, eu só tenho um artigo publicado recentemente, vai fazer 2 anos só. Foi publicado no fim de 2021, chamado A Narrativa Literária de Heródoto e Quitésias, um ensaio comparativo sobre o papel social e poder feminino na Pérsia Aquemênida dos séculos VI e V antes da Era Comum. Foi publicado na revista Ângelos Novos, da USP. E o outro artigo que eu tenho é um artigo que eu publiquei quando eu tinha acabado de concluir a graduação, em 2019. 2019? Não, foi em 2020 a publicação dele, eu acho. E eu não tenho muitos artigos publicados no momento, porque eu estou me dedicando à minha pesquisa, à minha dissertação, que está em fase final. Será o meu próximo trabalho a ser concluído. E eu pretendo publicar artigos baseados na minha pesquisa de dissertação, que é sobre gênero, né? Gênero na Pérsia Aquemênida. Eu comparo justamente documentação grega com a documentação persa sobre a visão de cada um desses povos com relação às mulheres persas. E eu também, óbvio, comparo com as mulheres persas com as mulheres gregas. Então eu fico buscando trabalhar essa questão comparativa e acredito que minha defesa será em junho, né? Então eu tô aí correndo para terminar de escrever, que já tá, assim, eu tô no penúltimo capítulo, o último capítulo será a conclusão, né? Então falta pouca coisa, assim, entre aspas, para terminar. E eu acredito que minha pesquisa esteja bastante interessante. E eu vou colocar ela no link do Linktree, onde eu coloquei esses artigos também, para quem quiser ler. Então, quem quiser acessar, eu posso pedir para a Janaína deixar aí o link do Linktree na descrição da postagem. Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos? Eu utilizo as unidades formais mínimas do Claude Bernard para trabalhar com as imagens e o comparar o incomparável do Marcel Detienne, que eu acredito que ele consiga englobar com muito mais elementos do que a teoria comparativista do Marc Bloch, embora ela seja muito importante. A teoria das unidades formais mínimas do Claude Bernard, ela permite com que a gente analise uma imagem com mais detalhes. Então é por isso que eu utilizo ela tanto para a imagética persa quanto para a iconografia grega. E utilizando elas duas, eu estou trabalhando com o conceito de comparar o pensamento grego e o pensamento persa em relação às mulheres persas, e obviamente eu acabo comparando também as mulheres persas com as mulheres gregas, especialmente as mulheres bem-nascidas, porque já que eu trabalho muito mais com as mulheres
não vou dizer abastadas, né, mas que tinham um alto status, principalmente da corte, que eram ligadas ao rei persa. Então, através dessa comparatividade, eu estou buscando não só as diferenças, mas também as semelhanças entre as mulheres gregas, especialmente atenienses, né, do período clássico, e as mulheres persas aquemênidas, que também acaba envolvendo o período clássico, já que as guerras greco-pérsicas, que são muito faladas por aí, a gente tem filme e quadrinhos, né, sobre elas, né, o filme e o quadrinho 300, no caso, foi quando começou a ter mais quando os gregos começaram a olhar mais para o Oriente, a olhar mais para os persas, não que eles já não fizessem isso antes, né, mas começou a se criar uma alteridade com muito mais força. Então eu estou buscando na minha pesquisa olhar para essa alteridade, ver como os gregos enxergavam ou como eles construíam o discurso deles de uma maneira política para poder criar essa diferenciação e também, de certa forma, manter um status quo para as mulheres, especialmente em Atenas, já que a gente tem essa coisa do modelo Mélissa, de que elas deveriam apenas cuidar do oikos, né, do lar, e gerar cidadãos e não poderiam sair de casa, apesar de a gente ter as pesquisas e descobertas arqueológicas que demonstram que não era bem assim que funcionava. Mas esse discurso servia muito provavelmente para poder manter elas ou reforçar esse pensamento masculino na Atenas clássica. Agora um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial. Um momento inesquecível foi quando eu vi que eu passei no mestrado e como bolsista e na universidade que eu queria, que era justamente a Universidade Federal Fluminense. E adianto que o próximo momento inesquecível vai ser quando eu defender e finalizar o meu mestrado. Uma decepção? Uma decepção é com certeza como é o mercado de trabalho para a história, para o historiador. É muita gente para pouca vaga e, no meu caso, que meu diploma é de licenciatura, a gente não consegue emprego numa escola particular, por exemplo, se não tiver indicação, concurso não abre o tempo todo e eu, no meu caso particular, não consigo me dedicar a estudar um concurso e fazer uma pesquisa de mestrado ao mesmo tempo. Então, entre o mestrado e estudar para um concurso, eu vou focar no meu mestrado, que já está acabando, e o concurso eu dou a cara a tapa e faço mesmo sem estudar, né? Então, acontece. Um sonho? Um sonho é que a história e os profissionais de história eles sejam mais valorizados, as pesquisas históricas sejam mais valorizadas, que as pessoas entendam que a história ela não é achismo, que a gente lê muito, a gente estuda muito, que a gente não está falando as coisas tirando da nossa cabeça e da nossa imaginação ou porque da nossa opinião. Não, a gente está fazendo tanto ciência quanto um astrônomo, um físico, um astrofísico e por aí vai. Um professor ou professora marcante? Eu tive alguns professores marcantes, na realidade. Professora Rogéria, que apesar de medieval, ela estava sempre nos ajudando na minha graduação. O professor Tiago Pires, que eu já citei antes também, que eu ainda tenho contato com ele me ajuda às vezes, a gente conversa, e foi quem me mostrou, né, me fez conhecer a história antiga e ver que eu tinha essa paixão pela antiguidade. O professor Pierre, que também me apresentou a Pérsia Aquemênida e me mostrou essa paixão pela antiguidade oriental e foi me colocando aí nos caminhos do Oriente, da Pérsia. E também o meu orientador, o professor Alexandre Santos de Moraes, que ele é um cara super tranquilo, que a gente consegue dialogar, me ajuda bastante com a minha pesquisa, e ele entende também as dificuldades do discente. E a sua relação com a história em uma palavra? Olha, difícil falar a minha relação com a história em uma palavra. Eu tenho duas palavras na realidade, que é amor e frustração, porque eu realmente amo a história, amo o que eu faço, amo o que eu pesquiso, quero trabalhar com isso, mas a frustração fica justamente pelo que eu falei antes,
sobre o mercado de trabalho, sobre a desvalorização da pesquisa, desvalorização da história como área, desvalorização do professor e do pesquisador de história. Então, são dificuldades que a gente tem que superar, e eu acredito que assim, tem um caminho longo pela frente, e é muita luta, muito barulho que a gente tem que fazer para as coisas começarem a mudar e as pessoas começarem a valorizar mais. Muito obrigada por esse papo, Matheus, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem.